pessoal usando os lápis da Bionic e eu fiquei super curiosa pra testar, porque umas pessoas estavam dizendo que estavam gostando e outras pessoas estavam dizendo que não gostaram, mas eu sou da opinião de que eu tenho que testar o negócio pra saber se o negócio é bom ou não, porque cada pessoa vai ter uma opinião diferente, certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Se você tá curioso então pra saber sobre esses lápis, fica aqui no vídeo que eu vou falar bastante sobre ele. No final ainda eu vou fazer um desenho pra gente aplicar na prática esses lápis, pra gente ver como é que eles são. Olá, artista! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Esses lápis da Bionic, eles foram desenvolvidos no Brasil e fabricados na China. Ele vem em uma lata assim bem bonitinha e eles são separados por cores, então são 4 caixas que você pode comprar e vem na seguinte cores. Então tem uma caixa aqui que é para tons amarelos, laranjas e marrons. Tem a caixa aqui que vem alguns tons de rosa e vermelho. A outra caixa vem tons de azul, alguns roxos e alguns tons mais rosadinhos. E por último, a caixa de tons de verde. A embalagem deles é bem bonita, né? É bem reforçada. Mas para você ter todas as cores, você tem que comprar as 4 latas, porque elas vendem separadamente. Essas caixas custam entre 20 a 30 reais, vai depender aí do dia, da onde você tá comprando. E na frente aqui da lata, diz que o grafite é de alta qualidade, a madeira é leve e resistente e tem uma pintura macia e precisa. Aqui na frente também a gente tem todas as referências dos lápis que vem dentro de cada lata, tanto o número quanto o nome da cor. O formato do lápis então é triangular, a parte de trás dele aqui é fechada e isso é bem legal porque isso serve para proteger a mina, então teu lápis vai durar muito mais do que um que fosse aberto. E ainda no corpo do lápis a gente pode ver o número da referência e o logo e o nome da marca. É muito legal a marca se preocupar com referência, porque muitos lápis não tem, né? Então isso ajuda bastante. Mas o único problema é que quanto mais você usar o lápis, mais você vai apontar. E a hora que você tiver aqui, vai sumir a referência e aí você não vai saber qual que é essa cor. Ainda falando aqui sobre o corpinho do lápis, na parte de trás aqui a gente pode ver que tem a cor pintada, que seria referente à cor do lápis. Eu acho isso super útil e facilita na hora de pintar, porque é só você bater o olho aqui e você já sabe qual cor que é. Se não fosse pelo fato de que as cores aqui da parte de trás do lápis não batem com a mina. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês alguns exemplos disso que eu tô falando. Bom, eu fiz alguns testes aqui, bem simplesinhos, gente, só pra gente testar mesmo o lápis. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 2 exemplos de degradê, eu peguei um azul mais escuro e um azul mais claro, e aqui eu peguei um laranja e um tom de laranja mais clarinho. Eu queria testar pra ver como que são esses lápis, né, na mistura pra gente fazer um degradê, porque normalmente a gente faz isso quando a gente tá colorindo. Nesse outro exemplo, eu tentei misturar as cores, então aqui eu misturei o azul e o amarelo pra criar o verde, aqui pra criar o roxo e aqui o laranja. Eu já tenho que confessar, gente, que eu não gostei muito. Eu achei que ficou muito marcado, muito fraco pra mim. Eu gosto de lápis mais fortes, mais pigmentados, mas vamos seguir. Aqui então eu fiz peguei um lápis qualquer, peguei esse roxo que era bem bonito e fiz o mais forte que eu poderia fazer e tentei fazer um degradêzinho até deixar ele bem suave pra ver como que ele ficaria. Eu também fiz o teste com o preto. O preto também eu achei ele bem forte, assim, apesar das outras cores não serem tão pigmentadas, eu achei que o preto, ele é bem forte. E aqui eu fiz, então, a sobreposição de camadas para criar novas cores. Então, só repare nessa primeira coluna aqui, que é a da Bionic, e eu achei que ele cria novas cores, mas eu não sei, gente, esse lápis, ele não é tão pigmentado. Eu não sei, eu não gostei muito. E aí, do lado, eu coloquei pra gente comparar um da Faber-Castell seco, que eu acho que a maioria tem esses lápis, pra ver se era meu olho mesmo ou era só impressão de que esses lápis são mais fracos. Então eu coloquei o lado a lado aqui e eu percebi que o da Faber, ele me parece ser mais forte, né, mais pigmentado do que os da Bionic.
Bionic. Bom, gente, esse lápis não tem o branco, então eu queria ver se ele arrastava aqui. Eu fiz com outra cor, né? Eu peguei um tom de um rosado e tentei puxar com o amarelo, mas assim, ele não arrasta nada, gente. Nada, nada, nada. E lembra que eu falei pra vocês que a parte de trás do lápis, né, aquela cor, não batia com o lápis mesmo, a cor em si. Então eu coloquei 2 exemplos aqui que eu achei, assim, bem absurda a comparação que eles fizeram. Então, esse 68 aqui, ele tá na caixinha do verde, que era pra ser essa cor aqui, ó. O 68, que é o Caramel Candy. E, gente, olha a parte de trás desse lápis. Olha isso, gente. Não tem nada a ver. Nada a ver. Aqui é um verde bem escuro. E aqui ele é quase um amarelo, sabe? Tipo, não tem nada a ver a cor. A outra cor, então, é esse 20, que ele vem na caixinha aqui desses tons de roxo e rosa. E a parte de trás dele é dessa cor. Na câmera não pega muito, mas aqui parece quase um rosa neon, sabe? E é muito mais forte do que realmente é quando a gente risca no papel. Então, assim, para aquelas pessoas que não gostam muito de fazer tabela de cor e tem esses lápis, eu acho que seria bem legal você criar pelo menos uma tabela para esses, porque algumas cores não batem. Então, a hora que você for pegar, se você estiver procurando um verde dessa cor, você vai passar isso aqui no papel e aí você pode acabar estragando o teu colorido. Outra ideia bem legal que me mostraram esses dias, a pessoa colocou uma etiquetinha no final do lápis, riscou a cor, porque daí assim você sabe exatamente qual é a cor. Se você estiver gostando dessa avaliação até agora, não esquece de deixar o like pra mim, porque daí assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e eu posso trazer mais resenhas de materiais daqui pra frente. Bom, então agora vamos pra prática. Eu decidi fazer um desenho de uma abelhinha com algumas flores, já que a marca é Bionic, não é? É uma abelhinha, eu achei que ia ser bem legal. Antes da gente ir pro desenho, eu tava quase esquecendo, eu tenho que mostrar as cores pra vocês, né? Então olha só, que eu tenho uma coisa muito importante pra falar. Bom, essas são as cores do Bionic. Eu coloquei Bionic 72 cores, porque se você somar as 4 caixas vai dar 72 cores. E eu organizei então por cores, eu não separei por caixa, porque eu acho que assim vai ficar mais fácil e é como eu sempre organizo as minhas tabelas. Então eu coloquei aqui do amarelo, laranja, vermelho e assim eu fui indo. Quando você olha assim as cores, elas são bem bonitas, né? Eu fiquei assim impressionada, falei, nossa, eu fiquei super animada, gente, pra fazer um colorido com elas. Mas eu achei que algumas cores, elas são muito próximas umas das outras e eu acho que não precisava ter, sabe? Esses tons de azul aqui, eles são muito próximos. Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês. Esse aqui, ele é até um pouco mais claro, mas assim, a diferença desses dois é mínima, gente, sabe? Quase não tem. O que eu senti falta foi de um verde intermediário também, porque tem esses 4 tons escuros de verde, mas não tem nenhum tom intermediário. Esses aqui são muito claros e eu senti muito falta de um verde pra colocar aqui no meio desses dois, pra fazer um degradê bem legal. Esses tons de rosa aqui, o 22 e o 19, eles não são a mesma coisa, mas eles são muito parecidos, então eu acho que eles podiam ter colocado alguma outra cor que fosse mais diferente pra poder complementar, porque parece que é tudo igual, gente, é muito estranho. Essas duas cores, o 31 e o 30, elas também são muito próximas, mas então agora vamos colocar esse lápis pra testar, pra gente ver como é que ele vai funcionar na prática, porque fazer tabela e fazer alguns testes é diferente do que a gente colocar na prática. Bom, gente, então eu decidi fazer um desenho envolvendo uma abelha com várias flores, já que a marca é Bionic, né? Eu achei que ia super combinar. E eu até fiz um trocadilho ali com a frase do meio, que é Be Happy, seja feliz, em inglês. Mas a frase seria Be com um E só, né? Mas eu fiz esse trocadilho porque o Be com 2 E's é abelha. Bom, gente, então enquanto eu vou pintando, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do lápis. Pra começar a fazer o miolinho ali, eu peguei 3 tons de lápis que eu achei que ficou bem legal o resultado. Eu não tive problema em escolher nesses tons de amarelo, porque tem bastante amarelo, né? Tem bastante laranja e marrom, então foi fácil até fazer esse miolo, mas eu tive muita dificuldade na hora de escolher tanto uma cor que fosse mais escura pro rosa,
ir pro azul. Então pro rosa ali na primeira flor, eu tive que pegar um tom de roxo pra fazer uma cor mais escura, porque eu não achei nada próximo, sabe? Pra fazer o azul, eu tive que também usar um outro tom de roxo mais azulado, porque daí assim, quando eu viesse com o azul intermediário, eu ia conseguir um azul mais escuro, né? Então a gente pode pegar aí uma cor da casa do lado pra gente escurecer uma outra. Eu achei que o efeito dessas flores, elas ficaram bem legais por ter colocado uma cor embaixo, sabe? Por ter colocado roxo nessas duas flores, eu achei que ficou bem legal. Ali pra flor laranja eu também fiz a mesma coisa, né? E eu peguei então um tom de um marrom mais avermelhado, assim, pra fazer a cor mais escura. Gente, o que eu pude perceber desses lápis? Eu achei que eles são mais duros do que a maioria que eu tenho testado. A pigmentação dele, eu achei que ela não chega a ser baixa. Eu acho que ela estaria ali numa pigmentação média, porque tem lápis com uma pigmentação bem mais baixa que esse. Mas eu achei eles muito secos e muito duros. E olha assim que é difícil falar de um lápis, porque eu acho que a gente sempre... a gente tem que saber lidar com o lápis, né? Então, talvez eu não esteja acostumada com ele, porque eu trabalho com outros mais macios e mais pigmentados, então não sei. Essa foi a minha primeira vez testando ele, eu quero tentar outras vezes pra ver como é que vai ficar. Gente, sobre o cheiro desses lápis, a hora que a caixa do Brasil chegou aqui em casa e eu abri a caixa do Bionic, eu falei, meu Deus do céu, que cheiro é esse? Gente, ele tem um cheiro muito esquisito. Parece um cheiro de madeira queimada. É muito estranho e é muito forte. Depois, quando você abre, né, e deixa a caixa um pouquinho mais aberta, ela até diminui um pouco, mas tem um cheiro bem forte e eu nunca vi um cheiro assim tão forte em outros lápis. Nesse aqui, assim, foi muito doido. Bom, então, observações que eu já falei lá na frente sobre não ter branco. Então, quem gosta de branco, não tem nenhuma caixa. Tem o preto, ele vem na caixa dos tons esverdeados, mas o branco não tem. Eu achei que tem algumas cores muito próximas umas das outras, eles podiam ter colocado outras cores pra dar uma variada. Eu senti falta de cores mais escuras e de uma cor intermediária na parte do verde, né? Eu acho que se eles trocassem essas cores próximas por essas outras, ia ficar show. A referência no meio do lápis, como eu falei, né, vai ser bem ruim quando a gente tiver usado ele bastante, porque vai acabar o lápis ali na metade, a gente não vai saber qual que é a referência do lápis. Então o que a gente pode fazer talvez é colocar um adesivo, sei lá, no final do lápis com a referência pra gente saber qual que é o lápis. E o lápis, gente, eu achei ele duro e seco, né? Eu achei, assim, muito estranho. Eu fiz esse desenho, mas eu não gostei muito do resultado, de como ele ficou. Ele não ficou ruim, no intermediário ali, tá? Eu não vou dizer assim, porque eu gosto de cores bem fortes, bem pigmentadas, mas eu achei que ele ficou bem fraquinho. E o que eu acho estranho, gente, é que na lata diz que é um lápis profissional. E na minha opinião, isso não é muito profissional, porque os lápis profissionais que a gente tá acostumada, eles são bem pigmentados, são macio, fácil de você mesclar, e eu não achei isso desses lápis. Eu achei ali pra fazer o degradê das cores meio complicado, eles não misturam direito, então você tem que fazer camadas leves pra conseguir mesclar uma cor com a outra, porque eles são secos, eles realmente não misturam. Mas também é aquilo, né, gente? Cada pessoa é cada pessoa, cada um vai ter uma opinião diferente sobre os lápis, então assim, essa foi a minha opinião. Eu não tô falando que os lápis são ruins, porque eu acho que você consegue fazer um trabalho bem legal com esses lápis, mas pelo que eu tô acostumada e o meu jeito de pintar e como eu pinto, eu prefiro outros lápis. Eles não são caros, né? Cada lata ali vai que custe R$30, você vai acabar pagando 120, né? Se fosse 30 nas 4 latas. Eu acho, na minha opinião, que tem outros lápis no mercado que são mais ou menos esse mesmo preço e você vai conseguir ter um resultado mais bonito no seu trabalho. E eu quero saber de você, o que você acha sobre esses lápis? Se você tem esses lápis, comenta aí embaixo se você gosta ou se você não gosta deles, se você acha que tem uma técnica específica pra usar que eu não tô sabendo lidar, talvez, sei lá, o jeito que eu usei não é o jeito certo, então comenta aqui embaixo o que você acha desses lápis. E esse foi o resultado final, gente, do desenho. E eu não vou falar que foi o meu preferido,
porque não foi. Eu achei que o desenho ficou bem legal, mas eu acho que o lápis não ajudou muito, porque o meu gosto é cores bem fortes, vivas, vibrantes, e esse lápis não é assim. Mas essa foi a primeira vez que eu usei ele. Eu quero testar em outras coisas, mas fiquei um pouco decepcionada com ele. Mas é isso aí, né, gente? A gente tem vários materiais aí e vai ter sempre algum que a gente não vai conseguir se adaptar. E eu espero, então, ter ajudado alguém que quisesse comprar esses lápis, talvez a esclarecer como eles são, se você vai comprar, não vai comprar, vai preferir outro. E é isso aí, gente. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!